Olá, pessoal do Átio, que é Pedro Borges, sou engenheiro de energia e estudante aqui do mestrado no FEI. Vou fazer esse vídeo aqui tendo em conta a etapa do processo seletivo para trabalhar lá convosco, né, no Átio. Esse pitch vai ser basicamente uma introduçãozinha do meu currículo e uma resposta sobre as perguntas que fazem parte lá do processo seletivo. Bem, para falar quem sou eu, né, primeiramente tem que se falar de onde eu sou, né? Eu sou de Cabo Verde. É um pequeno arquipélago de 10 ilhas que fica bem aqui na África Ocidental, né? Umas ilhas que fazem parte do continente africano, mas que estão um pouquinho afastadas ou isoladas, digamos assim, do continente africano. Então, sou de Cabo Verde. Eu cheguei em 2018 no Brasil para fazer minha graduação, na época lá no Ceará, em Engenharia de Energias. E depois eu decidi melhorar ainda mais meu currículo e vim aqui para a Unifei, que é uma universidade de excelência, fazer um mestrado também na área de energias. Bem, como mencionei, né, anteriormente, vou falar aqui um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional. Eu sou engenheiro de energia, já formado pela Unilab, lá numa Universidade Federal no Ceará, e atualmente estou fazendo mestrado também em engenharia de energia aqui pela nossa Unifei. Eu, em termos da minha trajetória, eu acho que podemos separar em três grandes linhas, né? Que é primeiro a área de pesquisas que não vi tanto na minha outra universidade quanto aqui e desenvolvo aqui na Unifei, que é a parte de biocombustível, né? A modelagem e simulação de processos de produção de biocombustível com interesse maior em produção de hidrogênio através de processos térmicos, aqui na Unifei no caso. Eu trabalho nesse, né, no grupo de núcleo de excelência em geração termoelétrica distribuída na parte térmica do processo, né? Como eu já mencionei, né, eu trabalho bem com a parte de modelagem e simulação de computacional de processos. Então, se não lembrar lá no começo, né, eu trabalhei com a parte de energia solar, né, no trabalho profissionalmente, né. Então, posso aqui citar um dos softwares que nós trabalhávamos, que era o PVSys, né, para fazer uma modelagem preliminar, né, do processo de conversão energética. Você tem noção mais ou menos do número de painéis que você vai precisar para uma determinada demanda de energia, né? E você, assim, chegar a um cliente já com um cálculo preliminar do custo, né, do seu projeto. Aqui também já trabalhei com a parte de modelagem fluid dinâmica de processos, nuances fluent, né, em específico para modelo de reatores termodinâmicos, né? Que é aquela parte de você pegar ir no cliente e falar, ah, não, tem um resíduo aqui, uma biomassa, né, que é o processo mais renovável, e você modela, né, aquela biomassa para um processo termo, quanto ela poderia gerar de energia, e você chega à conclusão qual é a melhor tecnologia que o teu cliente, no caso, deve ou é melhor para ele empregar. Outra etapa também que é importante para fechar esse ciclo é a análise de ciclo de vida, que basicamente você avalia as emissões de gases de efeito estufa, potencial de aquecimento global, não é mesmo? Que um determinado projeto ou processo emite. É um dos softwares que eu já trabalhei que eu posso mencionar aqui é o CIMAPRO. Por último, para completar essas três áreas que eu já trabalhei, acho que faltaria só mencionar a parte de avaliação técnico-econômica e ambiental de projetos, né? Que a ambiental já falei aqui, a técnica é a parte de simulação e a econômica seria a avaliação de parâmetros como o VPL, o TIR, o Payback. Não mencionei aqui, mas um software bem comum que eu já usei é o Crystal Ball, que você faz simulações, né, de análise de sensibilidade do teu projeto em específico, tanto processos que envolvam, por exemplo, energia solar ou conversão térmica em combustíveis, etc. Agora vou passar a etapa aqui das perguntas, né, que foram sugeridas lá no site, né? Uma das primeiras é
a ideia de qual seria um ambiente de trabalho ideal e quais seriam os valores, ou são os valores, para que um ambiente de trabalho seja considerado ideal. É, primeiro que eu apontei aqui três, né? O primeiro seria um ambiente em que as exigências laborais se adequam ao salário ofertado. Ou seja, se você recebe um valor salarial adequado com as exigências do trabalho, já é um incentivo bom para você desenvolver trabalho de qualidade e sempre se exigir de você mesmo, eticamente, uma vez que a empresa já confia em você e está te pagando o valor adequado. O segundo seria um ambiente que o trabalhador, o empregado, né, veja uma possibilidade de aprendizado e crescimento. Que em qualquer trabalho que você esteja, sempre você pensa mais à frente, então se é um trabalho que você tem muita gente boa, eu posso aprender bastante aqui, sempre dá mais vontade de você trabalhar num ambiente muito bom, né? O terceiro seria um ambiente eticamente saudável e livre de acesso, ou pelo menos o mais livre possível, às vezes impossível ter livre de acesso, mas pelo menos o mais livre possível para que você foque essencialmente em trabalhar, aprender e desenvolver inovação e tecnologia, para que você não fique com problemas nesses aspectos. Indo especificamente às perguntas bem detalhadamente aqui. Primeiro, a pergunta aqui, na sua opinião, qual seria se não tudo que alguém é uma pessoa, não é uma boa pessoa? Acho que tem vários, mas um que me vem à mente agora seria, por exemplo, você vê que uma pessoa tem um diferencial numa forma de tratar uma pessoa que está acima dela em relação a uma pessoa que está abaixo. Abaixo eu digo no sentido na, na hierarquia lá do trabalho mesmo. A segunda pergunta, se eu já encontrei alguma situação que tive que tomar uma decisão difícil que envolvia questões éticas de como lidei com isso. Bem, já teve um caso, por exemplo, que eu fiz uns cálculos no trabalho, passei para frente, né, para o meu gestor no caso, e depois eu mexendo, revisando, eu vi que tinha cometido erro no cálculo. Mesmo já tendo passado para frente, já tendo o gestor já tendo noção disso, eu falei com ele, expliquei o que é que tinha acontecido, melhorei os cálculos e repassei novamente. A terceira é que se eu pudesse trazer uma prática ou ritual para a equipe, o que seria e porquê? Bem, algumas equipes na verdade já têm a prática que eu pensei aqui, mas não sei se essa no caso tem, que seria reuniões a cada 15 ou uma semana, no final de semana, no próximo final de semana, sexta, né? Por exemplo, que é umas reuniões curtas, né? Não muito longas, de 10, 15 minutos para falarmos sobre ideias que temos desenvolvido e como resolvemos alguns problemas que podem servir também para outras pessoas da equipe que não estão trabalhando com esse problema específico, mas que estejam tendo esse mesmo tipo de problema. Quarto, a outra aqui seria qual foi a maior erro que você cometeu no trabalho e que você aprendeu com ele. Bom, eu acho que o maior erro foi o que eu mencionei anteriormente, que foi ter feito algo, né? E depois eu vi que eu fiz errado, né? E depois chamei o gestor. Então, com o que eu aprendi com esse erro é sempre prestar atenção, né? Revisar bem os trabalhos, principalmente os cálculos. E quando você comete um erro, é chegar e falar qual foi o erro e buscar a solução automaticamente, tentar buscar a solução automaticamente. Aqui já na segunda leva das questões, né? eh, Se você tivesse, né, que ensinar um valor fundamental aos seus colegas, qual seria e como você ensinaria? Acho que colaboração, talvez. Colaboração é. Porque, sim, se numa empresa que quer desenvolver tecnologia de ponta, ou quando desenvolver inovação de ponta, é preciso que todas as grandes áreas dessa empresa conversem entre si, para que não haja
fraturas, né, no projeto, uma vez que cada um tem sua opinião. Quanto mais englobamos a opinião e mais resolvemos problemas que cada um traz, melhor o projeto vai ficar no fim, com menos falhas, né? Menos chances de falha. A próxima seria se eu prefiro trabalhar um ambiente altamente estruturado ou mais flexível e por quê? Eu acho que mais equilibrado, diria equilibrado. Porque você precisa ter uma certa estrutura, né, para você saber, ah, eu preciso fazer isso no tempo X, Y, Z para, para esse objetivo, para conseguir esse objetivo. Então você precisa ter essa base, mas a flexibilidade é interessante porque você por vezes tem a tua própria forma de fazer as coisas que dão mais resultados, né? Você passou o processo de fazer graduação em engenharia, ou talvez mestrado, ou sei lá, doutorado, você tem um processo que talvez seja só seu, mas que dá resultado. Mas uma vez você tendo essa estrutura base, eu considero que um equilíbrio seja melhor entre a flexibilidade e a estrutura. Oitava, se você pudesse mudar uma coisa na cultura de todas as empresas em geral, o que seria e por quê? Bom, a escuta, né? Que geralmente quando se tem uma administração que não é da área de engenharia, é mais difícil esse processo de escuta que todos, por vezes, não que seja errado, mas objetivam sempre o lucro. Mas às vezes você precisa ter essa noção de que tem os lucros são mais futuros, né, digamos assim, mas que devem também ser almejados, porque são bons para o projeto, ambientalmente, às vezes, quando você tem um processo ambiental, que você objetiva também não só o lucro, mas também a parte ambiental, talvez demore um pouquinho mais. Então, acho que seria essa cultura de escuta, da englobação dessas várias etapas, não só o lucro, mas o ambiental, o social, e é claro que o técnico e o econômico também estão nesse pacote, né? A nona, qual seria a sua definição de sucesso em uma equipe? Acho que o sucesso seria definição clara, né, dos objetivos de cada equipe. As equipes, cada membro da equipe precisa ter a oportunidade da sua opinião e a entrega de resultados. Acho que essa é uma definição crassa de sucesso. Tendo essas 10 características que eu mencionei, não, não há outra definição possível para o sucesso de uma equipe. A décima, se eu pudesse criar um código ético, quais seriam os três principais objetivos, né? Três princípios principais, na verdade. Acho que transparência, né? Você precisa ter transparência de ser claro no que você quer, né? No caso da relação empregado-empregador, você precisa ser claro no que você quer, para que não haja deturpação e no projeto, no fim e ao cabo, saia um projeto que não foi o que foi pedido. Depois a responsabilidade técnica, né? Se você fez uma coisa, você tem que ter atenção aos possíveis erros ou acertos, né? E eu respeito mútuo. Acho que só isso é, o respeito mútuo entre empregador, empregado e toda essa equipe. Porque por mais que você seja engenheiro ou não, que você saiba um pouco mais sobre essa área, pode ser que uma pessoa saiba um pouco mais sobre outra área. Então o objetivo é um aprendizado muito sempre com respeito. Aí a última, décima primeira, seria qual o meu maior sonho, no caso, e o meu maior medo. O maior sonho, se falarmos em termos profissionais, eu creio que todo engenheiro, né, e participar de um projeto grande, um projeto que agregue valor e que seja reconhecido por muitos e muitos anos, né? Eu acho que esse é o maior sonho profissionalmente. Se fosse, né, em termos de pessoa, eu creio que é construir uma família mesmo. Aí o maior medo seria tendo em conta esse maior sonho que é o projeto, é não conseguir fazer um projeto que agregue pelo menos um valor e você passar muito tempo nesse projeto, sei lá, 5, 10, 15 anos num projeto que você pensa ou pensou na época que
geraria valor e no final não gerou valor algum. E acho que são essas as questões. Então, deixo aqui meu muito obrigado pela oportunidade, né, de lançar aqui nessa etapa do processo e falar um pouco mais sobre mim e espero podemos conversar mais para que eu consiga atender aí as vossas demandas. Mas no fim e ao cabo é isso, que o objetivo aqui é aprender, mostrar o que eu sei também, apresentar o que eu sei, contribuir, né, para um projeto, seja ele grande, pequeno, qual seja o tamanho do projeto, contribuir, aprender e sempre com sustentabilidade, análise técnica, econômica e ambiental, né, e social também. Essas três etapas, então. Mas é isso, meu. Muito obrigado.